Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 9, verso de número 1. Coloca para a gente, por favor. Você tem outra tradução? Se tiver, coloque para mim, por favor. Eu vou ficar com a outra. Tradução bíblica é um negócio. Coloca a outra, isso, deixa essa aqui. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, e filho de Becorate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco. É o que eu te peço nessa hora, pelo poder do nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém? Eu quero falar hoje com vocês uma reflexão rápida sobre aquilo que a igreja anda enfrentando nesses últimos tempos. Os desafios que precisamos vencer para estarmos de pé, para conseguirmos sobreviver a essas astutas ciladas do diabo, como a Bíblia diz. Enfrentamos duas coisas hoje: ou o aumento da pressão, que tem feito fortes sucumbirem, ou o crescimento da fragilidade, que tem feito com que a pressão nem precisa ser tanta, para que as pessoas venham a desistir, venham a sucumbir. Eu não sei direito o que está acontecendo, ou talvez para alguns mais fortes, a pressão seja mais intensa, e para o mais frágil, qualquer coisa anda fazendo com que ele retroceda. Eu peguei 4 homens de Deus na Bíblia, porque a minha proposta hoje é fazer com que a igreja entenda as pressões que estamos enfrentando, principalmente nas áreas emocionais. As dificuldades que as pessoas estão tendo de gerenciar suas emoções, de se abater com pouca coisa, ou não sobreviver com uma pressão realmente contínua e intensa. Nós não somos os primeiros a viver ou vivenciarmos tudo isso. Sempre houve pressões sobre a sociedade, sempre houve pressões sobre a igreja, e sempre vimos ao longo de toda a história alguns sobreviverem às pressões e outros sucumbirem às pressões. Às vezes conseguimos notar com muita facilidade que a pressão que fortalece um é capaz de destruir o outro. E talvez por isso a Bíblia diz que é melhor serem 2 do que 1. Porque no momento em que alguém estiver fragilizado, aquele que está mais forte o consiga sustentar até essa fase passar. E o fraco de hoje pode se sair de 3 formas, ou melhor, de 4 formas. Diz que ele era um homem poderoso, seu pai era um homem de poder, ele era um homem influente, sua casa era uma casa de influência. Poder e influência fazia parte da história de Saul. O texto diz que ele era alto e belo. Ele tinha uma estatura que o destacava dos demais. Ele tinha uma beleza, né, que o diferenciava dos outros. Ele tinha influência e ele tinha poder. Saul tinha tudo para dar certo, é verdade. Ele foi escolhido por Deus, e foi. Talvez causasse confusão para algumas pessoas ver alguém de Benjamim ser escolhido, já que a promessa estava sobre Judá. Mas nós
precisamos entender que Saul tinha tudo para dar certo. Mas pastor, se ele tinha tudo para dar certo, por que é que ele se suicidou? O que aconteceu que este homem, e eu quero deixar claro que era um homem de Deus. Eu quero deixar claro que, por favor, se quer fazer alguma crítica a Saul, conheça a história de Saul por completo. A história dele é uma história extraordinária, de um cara trabalhador, de uma família forte, de uma família influente. É verdade. Um cara bonito, de boa estatura, que iniciou sua trajetória com o desejo de vencer e de fazer o bem. Mas o que é que faltou em Saul? Qual foi o problema que fez com que ele não conseguisse ir até o final, sucumbisse? Ele pediu, certo, a um de seus soldados: me mate. E o camarada ficou com medo, receoso de matá-lo. Então ele se lança sobre a sua espada ou sua lança para tirar a sua própria vida. O que aconteceu com este cara? Qual é o quadro emocional que este camarada poderoso, influente, bonito, alto, morava na melhor casa, ele tinha o melhor cavalo, ele tinha a melhor estrutura, a melhor armadura, as melhores mulheres, ele tinha tudo. A única coisa que ele não tinha era experiência. Saul era o primeiro rei, e não havia nele bagagem o suficiente, não havia nele o conhecimento suficiente. Hoje pessoas se enfiam em coisas, é negócios, é relacionamentos, é ambientes religiosos, cujos quais eles não têm experiência nenhuma. Desafiam tantas coisas, desafio o diabo no ambiente religioso, desafio a administração no ambiente corporativo, desafio o equilíbrio emocional no relacionamento interpessoal. Inexperiência. Hoje eu vejo pessoas sofrendo as pressões, tendo tudo para dar certo, mas não dão, porque não conseguem alinhar sua vida com aquilo que planejam fazer. Tem inúmeras virtudes, inúmeros adjetivos: poderoso, influente, habilidoso, talentoso, oso, tem isso, tem aquilo, mas não tem experiência. Se tem uma coisa que o diabo vai usar contra você, é a sua inexperiência. Não brinque com isso. As pressões todos nós vamos sofrer. Saul agora está pressionado, é verdade. Por quê? Nunca houve rei em Israel. Ele nem tem culpa, gente. É só você conhecer a história. Você sabe por que Saul se tornou rei? Sabe por quê? Porque Samuel não treinou bem seus filhos. Se você conhece um pouco de Bíblia, você sabe que os filhos de Samuel não seguiram seus passos, e que o povo via Samuel velho e dizia: nós não queremos seus filhos como nossos juízes, nós queremos um rei. Eles só fizeram errado, ao invés de pedir uma solução para Deus, pediram para Samuel. É só isso que o povo tem, certo? Por causa de uma inexperiência também do povo, que não sabia como lidar com toda aquela situação. A inexperiência sempre faz com que o nível de sofrimento se intensifique. Não é maldade, é falta de habilidade, e muitas vezes falta de coragem para pedir ajuda ou informação a quem o tem. A Bíblia diz que a sabedoria está na multidão dos conselhos. Na multidão dos conselhos está a sabedoria. Hoje eu vejo pessoas amargando sofrimentos, decepcionadas, cheia de virtudes, cheia de adjetivos, certo, que deveriam fazer delas vencedoras, mas não vence, cara. Vive um ciclo, sabe?
Parece um looping. Vai dando certo, vai dando certo, vai dando certo, vai dando certo. Deu errado. Vai dando certo, 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 errado. Parece que vai, mas não vai. Eu disse para vocês de pedir oração aqui, mas hoje, quando eu levantei e vi, e que pediram de mim um posicionamento, eu não sabia o que fazer. E por não saber o que fazer, eu não fiz nada. Amanhã, certo, eu vou estar acionando um grupo, vou falar para eles o que aconteceram e vou ouvir cada um deles, porque são pessoas com mais experiências do que eu. São ex-presidentes de uma instituição que hoje eu estou presidindo. Então, se eu não tenho experiência, eu escuto a experiência de quem tem. Posso até não fazer, mas escutar eu tenho que escutar. Então eu vejo hoje pessoas cansadas, fadigadas, decepcionadas, estressadas, ansiosas, tanta coisa, porque lhe faltam experiência. Tem poder, tem influência, tem beleza, tem estatura, mas não tem experiência. Então adquira experiência naquilo que você deseja entrar, naquilo que exige, né? Ou é exigido de você na área que você quer desempenhar. Se não, quebre a cara. Essa é a grande verdade. E sofra todas essas pressões. Que hoje o que está acontecendo? É ansiedade, é síndrome do pânico, certo? É estresse, é pessoas com doenças psicossomáticas. Está aí, gente, está aí. A pessoa vive 10, 15 anos com um câncer, sem saber. Descobre um câncer e morre em 30 dias. O que é isso? A doença? Claro que não. É o estado mental. Está aqui Adriana, que é uma psicóloga. Então nós precisamos melhorar, ok? O nosso conhecimento a respeito daquilo que nós estamos enfrentando. Posso ouvir um amém? Amém. Segundo exemplo, outro homem de Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 1 e 2. Põe para mim, por favor. Primeiro livro dos Reis. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha. Verso 2. Depois veio a ele a palavra dizendo, preste atenção. Esse é um segundo cara, homem de Deus, inquestionável. Você quer? Alguns ortodoxos conservadores em Israel, nas suas refeições, deixam uma cadeira na mesa, vazia, para Elias. Para você ver o que em alguns ambientes de Israel, o quão grande esse camarada é. Mas esse camarada tão grande, que viveu coisas tão extraordinárias, ele pediu para morrer. Ele desistiu. Ele só não desistiu de fato porque Deus o motivou. Porque se dependesse dele, ele teria desistido. E o quê? Um homem como Elias, primeira coisa, o que Elias tinha? Princípios. Elias era um cara de princípios. Elias era um cara que não negociava, que não abria concessão, que não era politicamente correto. Elias era um cara de sim, sim, não, não. A postura dele como crente era algo extraordinário. Quer mais? Vou te dar mais um adjetivo. Ele era corajoso. A mulher do rei era uma das mulheres mais perigosas da época, conhecida como matadora de profeta, o cargo cujo qual Elias é pertencente. Acabe era um dos melhores reis no que diz respeito à estrutura, à construção, à expansão. Ele era bom e ainda tinha o apoio do pai de Jezabel, Etbaal. Era um cara bom de alianças, de conexão, é verdade, no que diz respeito à estrutura humana. Então Elias não quebrava princípios.
Elias era alguém corajoso. Está ali, a palavra do Senhor veio a Elias. Ele era alguém que tinha intimidade com Deus. Então o camarada, Robson, tem princípio. O cara, Alex, tem coragem. O cara tem intimidade com, e entra numa caverna dizendo que quer morrer. Sabe o que é isso? Pecado. É porque é só alguém falhar que a gente enfia logo um pecado na pessoa. Tem gente que não pode ver o outro sob pressão. Ah, você está sofrendo isso? Muito bem. O que é que você anda fazendo de errado? Quem é que não faz nada de errado? Levanta a mão, por gentileza. Ah, tem um garotinho ali que levantou a mão, né? E não sabe o que está fazendo. Tá certo? Então preste atenção. Se alguém for nos acusar de algo de errado, eu detesto essas profecias universais. Aqui tem alguém que Deus está me revelando que está doente. Ó, Deus está me revelando aqui que tem alguém que está devendo. Nossa! Que alguém está com problema no casamento, com problema com o filho. Que alguém... fala sério. Certo? Então preste atenção, o cara é um cara de princípio, é um cara de coragem, é um cara de intimidade com Deus, sim ou não? Só tem um problema ali, sabe o que é? Trabalha demais, está cansado. Cansaço. Cansaço. Eu aprendi uma coisa. Aqueles que são bons naquilo que fazem, eles podem ter mais problemas de cansaço do que quem é ruim. Porque quando você é bom naquilo que faz, sempre vão estar te mandando para fazer. E parece que quanto mais você faz, mais coisa alguém bota nas suas costas. É ou não é? Se na sua casa você é o que trabalha, pode olhar, o irmão dorme até tarde. E sua mãe pede tudo para tu. E se aparecer um vizinho, ainda pede para quem? Para tu. E se Deus quiser alguma coisa, ainda fala para quem? Para tu. Você vê, Saúl trabalha para o pai dele, trabalha, o Davi trabalha para o pai, trabalha para o rei ainda arruma outra tarefa. Ele tinha 2 trabalhos, músico e limpava as arminhas, apacentava as ovelhas. Tinha 7 não, que 3 estavam na batalha. Ele tinha 4 irmãos à toa em casa. E quando ele chegou em casa para levar um lanche, o pai mandou quem? Isso aí. Então deixa eu falar uma coisa para você. Isso eu falo para mim, minha mulher sabe. Nós temos vivido isso, cansaço. Tem dia que você olha e pergunta, por que amanheceu? Por que eu não morri na noite? Jesus podia ter voltado. Uma pressão desgraçada, você tem isso ou será que é só eu? Não tem um troço assim? Você olha assim, rapaz, acordava de manhã, um salto só, pum! Hoje levanta, e que hora? Bota para despertar, para ganhar mais tempo. Cansaço, está assim, gente, cansaço, sim ou não? Está cansado demais, Elias estava cansado. Profetizou para Acabe que não ia chover, Deus falou, foge. Fugiu para o ribeiro de Querite, a água acabou, Deus falou, foge. O filho da mulher da casa que ele estava hospedado morreu, ela falou, a culpa é sua. Deus falou, agora volta para encontrar com Acabe. Ele volta para encontrar com Acabe, sabe o que Acabe diz? Olha aí o perturbador de Israel. Elias estava tão nervoso, falou, perturbador, teu pai, a tua mãe, miserável. Está escrito, a tradução é outra, são seus pais, mas é a mesma coisa. Estava nervoso. Nervoso, o cara veio encontrar com ele lá, um centurião. Ele estava tão chateado que ele falou, Senhor, fogo! Matou os caras tudo queimado, parecia o Mushu do Mulan. Invocado, o que é aquilo? Aquilo era perturbação. Ele tinha um assessor que trabalhava com ele, que ele falou, rapaz, some! O menino foi embora. Por isso que o tal do Geazi entrou. Ninguém aguentava, estava estressado. Chegou lá, falou, aqui, preste atenção, o cara está com Deus. Tem 400 profetas de Baal e 450 de Azera. Tem 850 almas. O que é para ele fazer? Fazer cair fogo do céu e falar para os caras, vamos aí, gente, aceitar o Deus Todo-Poderoso. Sabe o que ele faz? Corta o pescoço dos caras.
Pior que chefe de grupo de extermínio. O cara é crente. Só que ele está tão cansado que Jezabel, aquela mulher que eu falei no começo, ela falou assim: amanhã, essa hora, avisa o Elias que ele vai ser igual um dos profetas do papai que ele matou. Eu mato ele. Elias saiu correndo. Falou: nossa, que mulher perigosíssima. Pô, o cara que mata 450, ou melhor, 850 homens, e sai correndo de uma mulher, o que ele tem? Cansaço. Entra dentro de uma caverninha e fica lá. Por que o senhor não me mata? Deus deve ter pensado: Jezabel quer te matar, você quer morrer? Volta lá. E eu terceirizo o serviço. Ele queria morrer, sim ou não? Sim ou não? Claro que não! Ele só está Isso, está assim de gente. Trabalha. Dinheiro não tem. Trabalha. E dinheiro não tem. Trabalha. E dinheiro, cadê o dinheiro? Isso, dinheiro. Parece que você trabalha e os outros o dinheiro vai para algum lugar. No submundo do crime. Aí é lógico o estresse. Cansaço. Nós estamos com o povo cansado, vindo para a igreja quase todo dia. Não dá nem tempo de ser crente. Por isso que eu não gosto, pelo amor de Deus. Vem para a igreja, um culto, 2 só e some. Vai viver a sua vida, vai ser crente lá fora. Aí bota o cara na segunda, e terça na igreja, e quarta na igreja, Tá, esse cara ainda para o inferno, com a vida toda na igreja. O cara veio uma vez só e foi para o céu. Nossa, que tranquilidade. Eu detesto esse ativismo. E estou falando de mim mesmo, porque eu viajo para aqui, esse dia falou comigo que estava se considerando viúva de um marido vivo. Falei: sangue de Jesus tem poder. É verdade, eu falo de mim mesmo. Porque graças a Deus, naquilo que Deus me entregou para fazer, eu faço, né? Bem. E aí a demanda é grande. Então, por favor, dá uma freada nesse negócio. Porque o cansaço está matando as pessoas, matando. Você nem precisa de um grande problema. Note que o cara mata aquele montão de homem e está tão cansado que tem medo de uma mulher. É como se você vencesse um gigante hoje e saísse correndo de um anão amanhã. Porque ele está Isso, vamos para o terceiro aqui. Ô Jesus, tenha misericórdia. Não fiquei nervoso. Começo a falar de mim mesmo. Mateus 27, versículo 3 ao 5. O terceiro homem. Mateus 27, do 3 ao 5. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora, trouxe as 30 moedas aos príncipes dos sacerdotes e verso 4, dizendo: pequei, traindo o sangue. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso verso 5. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi. Mais outro suicida. Agora o Judas. Era um homem de Deus, sim ou não? Sim ou não? Claro. Qualidades do Judas: ele tinha proximidade, ele era próximo e confiável. Por que ele era confiável? Porque ele era o tesoureiro dos discípulos. A bolsa ficava com ele, os recursos. Lembra quando aquela mulher derrama o perfume puro? Quem questiona é Judas, dizendo: olha, se fosse vendido, isso poderia ser empregado no auxílio aos pobres. E aí eu não sei se é João, não sei quem fala, que ainda diz: mas ele fazia isso não é porque estava pensando nos pobres, é porque apanhava o dinheiro da bolsa. Se ele merecia ou não a confiança, não é o que eu quero dizer. Eu só quero dizer que ele tinha proximidade. Jesus deixava ele sentar mais próximo. Jesus dava a ele, olha só, ele era um homem de Deus com proximidade e com confiança.
O que fez Judas então se perder? Confusão, obscuridade. Judas não entendeu as informações. Não. Ele não entendia direito. A maioria do povo achava que o Messias seria um revolucionário, alguém que viria para impulsionar o povo a vencer através da espada, da guerra, a sair do domínio de Roma. Preste atenção. O que fez com que Judas caminhasse para um nível emocional tão ruim, a ponto de enforcar-se, foi o que fez por causa da confusão. Informações. Já ouviu a palavra? Cada dia aparece uma palavra nova nesse vocabulário tão vasto, certo? A da língua portuguesa. Já ouviu falar em infodemia? Infodemia é uma palavra nova, é verdade, que tem por tradução pandemia de informação. É um ambiente, onde as informações são tantas, num período tão curto, que elas não conseguem ser assimiladas e sequer, muitas vezes, colocadas à prova, para se saber se é verdade. Isso está adoecendo as pessoas. Adoecendo. As pessoas estão ficando confusas mediante a isso, e isso anda causando um estresse muito grande. Em todo momento estão dizendo, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, que fulano é bom, que fulano é ruim, que a esquerda é isso, que a direita é aquilo, que o Bolsonaro é desse jeito, que o Lula é aquilo, que nós não vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, que isso, que tem déficit, que tem superávit, que tem que isso, e que tem que fazer isso, que vai acabar com isso, que não pode fazer aquilo outro, e nós não sabemos mais o que. Nós estamos tão confusos. Há uma confusão tão grande que ela está gerando um nível de estresse altíssimo. Foi essa confusão, apesar de proximidade e confiança que esse homem de Deus tinha, ele não conseguiu entender, ele está confuso, com 30 moedas de prata na mão, que agora não fazem nenhum sentido para ele, porque uma confusão mental fez com que ele tomasse uma decisão que agora ele não tem mais como consertar. Ele está levando as moedas e dizendo para aqueles homens: solte Jesus e tome as moedas. Eles dizem: cara, ninguém quer conversa com você não. E a confusão fez com que ele tomasse uma decisão, mas muito errada. Muito errada. Tem profecia para sustentar isso? Tem. É verdade. Mas quando nós olhamos o que Judas fez, a proximidade que ele tinha com Jesus, bastava que ele fosse até ele e pedisse perdão, ele teria, sim ou não? Sim ou não? Mas era muita confusão para uma cabeça só. O estresse das confusões é tão grande, mas tão grande. Eu vou falar uma coisa para vocês. Hoje, a grande maioria das ocorrências policiais colocam policiais resolvendo os problemas sociais e não criminais. Grande parte hoje da polícia, certo? É enviada para a ocorrência de violência doméstica, de briga entre vizinhos, de perturbação, certo? Com som alto e tantas outras coisas. Se esses indivíduos, se esses policiais não estivessem atendendo a essas confusões sociais, eles poderiam estar inibindo os problemas criminais. A verdade é essa. Nós estamos num ambiente de confusão, e a confusão está causando estresse. Estresse é comprovado. Você assiste esses programas televisivos, essas notícias só ruim, não tem jeito, depois você fica para baixo.
está jogando as pessoas para baixo, essas coisas da internet. E eu falei, a máquina é inteligente, ela descobre o que você quer e te entrega exatamente o que você quer, para manter você aprisionado a ela. Confusão. E o último, aqui, porque não dá para falar tudo, vamos lá, João, capítulo 21, verso 3, outro homem de Deus, vou usar 2 textos, vamos lá, João, capítulo 21, verso 3, isso, disse-lhes Simão Pedro, vou, e disseram eles, também nós vamos contigo. Foram, subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Marcos 16, 7, eu quero falar sobre Pedro, um homem de Deus. Marcos 16, 7, mas ide, dizei aos seus, e a, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, como ele vos, preste atenção, o anjo está conversando com as mulheres, nesse texto. Lembra que Pedro, igualmente como Judas, teve um sério problema com Jesus? Sim ou não? Sim. Pedro nega Jesus 3 vezes. O que Pedro tem? Acesso. É uma das... né? Ele é alguém que Jesus está morando na casa de sua sogra em Cafarnaum. Pedro é alguém íntimo de Jesus. Basicamente todos os episódios, a cura da filha de Jairo, a transfiguração e tantas outras coisas, Pedro sempre estava com Jesus. Ele anda sobre as águas. Pedro era um cara que, ao contrário de Judas, né, ou melhor, que ao contrário de Saul, sua experiência é altíssima, sua intimidade é altíssima. Elias era íntimo, é verdade, ouvindo Deus, mas Pedro tinha Deus morando na sua casa. Acesso ele tinha o tempo inteiro para conversar com Jesus. Por que ele voltou a pescar? Por que o anjo diz às mulheres, dizem aos discípulos, ou diga aos discípulos e a Pedro? Pedro era discípulo? Sim ou não? Mas não estava mais andando com eles. Não, Pedro estava sozinho, havia se afastado, ele não está bem, ele não está legal, ele está decepcionado consigo mesmo. Ele é um cara experiente, íntimo, ele é alguém de acesso. Mas o que Pedro tem? Pressão. Pedro está pressionado, ele está pressionado, ele foi pressionado por aquele ambiente. Ele não sabe o que fazer porque prenderam o seu mestre. Jesus agora não vai morar mais na casa dele, não. Ele perdeu agora o seu chão, a sua base. Ele está pressionado. E sob pressão, o acesso não vale nada. Sob pressão, você é capaz de não conseguir orar. E não é porque não é crente, é porque não tem alinhamento. Dependendo do teor da pressão, é assim que funciona. Você é íntimo, mas sequer consegue se sentir filho. Parece que há uma distância. Essa é a grande verdade. Você é alguém experiente, maduro, você já tem 20, 30 anos do Evangelho, mas tem hora que nada disso vai funcionar. Você vê gente madura se perdendo, gente experiente fracassando, gente íntima. E aí alguém vai dizer que é imaturidade, alguém vai dizer que é inexperiência, alguém vai dizer que é gente que não anda com Deus, que não é servo de Deus, que não tem coragem, que não tem princípio, que não tem influência. Não, não.
É porque o dia mau chega para todo mundo. Pastor, então o que eu faço? Bom, primeira coisa que eu acho que você deveria fazer é respeitar a Bíblia. E aí eu te dou 2 textos para terminar. O primeiro é Êxodo 20, verso 9, 10 e 11. Depois, Marcos 2, 27 e 28. Primeiro, Êxodo 20, verso 9, 10 e 11. Está aí. Preste atenção. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o do teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque 6 dias fez o Senhor, ou em 6 dias fez o Senhor os céus e o mar e tudo que neles, e ao 7º dia, portanto, abençoou o Senhor o dia preste atenção, pastor, virei adventista do 7º dia. Marcos 2, 27 e 28. Marcos 2, 27. E disse-lhes: o sábado foi feito por causa e não o homem por causa verso 28. Assim, o Filho do Homem, até sobre o sábado, preste atenção, respeite o descanso. Não descansar está nos matando. Essa é a grande verdade. Nós temos que ter o cuidado para não descansar demais e ficar preguiçoso. Porque tem gente que pega o sábado e ele, na verdade, ele é adventista da semana. Certo? É a semana inteira. Mas preste atenção, uma coisa é importante nós olharmos. É o dia do descanso. Nós temos que ter um dia para descansar. Respeite o seu descanso. Às vezes físico, às vezes emocional, mas é isso que está matando a maioria das pessoas. Quantas pessoas aqui levam mais ou menos de meia hora a 1h30 para pegar no sono, porque deita, mas a cabeça fica... Levanta a mão, por gentileza. Aí, qual é a metade? Sangue de Jesus tem poder. A mente fica trabalhando, sim ou não? Tem que fazer, tem que fazer. Tem que fazer, amanhã eu tenho que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, tem que fazer aquilo. Às vezes você vem para o culto, você vai orar e não consegue. Senhor meu Deus, nem jantei ainda, meu Deus, eu ainda vou jantar. Ô, louvado seja Deus, já está acabando isso aí. Senhor, eu ia orar. Nossa, lembrei da janta. Me perdoa. Vamos começar de novo. Senhor meu Deus e Pai, esqueci de lavar a blusa. Caraca, tem que lavar a blusa. Nossa, será que vai secar? Às vezes você tem que levar uns 5 minutos só para expulsar as confusão. Não tem gente entrando na sua conversa, você e Deus, e parece que o Satanás fala. E você só vai lembrando, o feijão que tem que cozinhar, meu Deus, a marmita, meu Deus, amanhã tem que fazer isso, a mente vai, aí você fica cansado. Tem gente que trabalha pouco, mas tem um cansaço, que parece que tem um negócio assim, um peso na alma, na consciência, assim, sabe, um sono que dura assim, sabe, você e a Bela Adormecida são parentes. Você está rindo, mas o assunto é sério. Só falei de homem de Deus. O Saul tinha poder, influência, beleza, estatura. Repita comigo: poder,
influência, beleza e estatura, mas não tinha experiência. Elias, fala Elias. Isso, tinha princípios, coragem e intimidade com Deus, mas estava cansado. Isso aí. O Judas, isso aí, tinha proximidade, confiança, mas estava confuso. Isso aí. Você está vendo você, não está? Parece que você é Judas misturado com Elias, com Pedro e com Saul. Não, porque se você olhar assim, você fala assim: rapaz, eu sou inexperiente, cansado, confuso e estou na pressão. Não sou feijão, mas estou na pressão, maluco. Fala assim: Pedro tinha acesso, intimidade, experiência, mas estava na pressão. É isso aí. Pastor, então o que eu, pastor? Eu estou lascado. Não, aí eu tenho que te dar uma solução, sim ou não? Então eu vou te dar um endereço. Para onde que eu vou, pastor? Para o esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu escudo e a minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro. É isso aí. É para lá que nós temos que ir, na pressão, na inexperiência, na confusão ou no cansaço, para os pés do Eterno, e Ele vai estar lá para nos receber. Vale um amém? Amém. Vamos sair daqui, o que tem lá fora? Guerra, para guerra, para guerra. Já começa, você sai daqui, pega o seu filho, o bicho já está meio perturbado, e vai fazendo bagunça, e vai pulando dentro do carro, sua mulher já vai reclamando, quer comer, doido para você falar que você não tem fome, miserável. Não é, porque ela está sem força para fazer as coisas. E vamos embora, e vida que segue. E a vida é assim, até a hora de nós ir para o céu, se for. Que tem uns irmãos que ainda vai descer, vai pegar a escada. Vamos embora, fica de pé, vai embora, tá ok? Porque tem outro culto para começar agora mesmo, e eu vou falar tudo de novo. Se tu pensa que tá ruim para tu, pensa para mim que eu vou falar tudo de novo. Isso, fecha seus olhos aí, você tá rindo, né? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mas preste atenção, em mim, que é inexperiência, cansaço, confusão e opressão, não vai destruir sua casa, não vai destruir sua família, não vai destruir seus negócios, não vai destruir sua casa, a sua caminhada de fé, porque o Senhor é contigo. Posso ouvir um amém? Amém. Então vamos embora, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, somos teus filhos, teus servos, ó Pai, e olhamos hoje homens, inspiração para nós, como Saul, como Judas, como Pedro, Senhor, como Elias, homens que sabemos que estavam nos teus caminhos, mas que enfrentaram os desgastes, ó Deus. Por isso sustenta-nos na tua presença, e que possamos hoje sair daqui alimentado, entendendo que para nos protegermos de todas essas coisas, temos que estar e acessar o esconderijo do Altíssimo, o local onde estaremos seguros, porque a tua vara e o teu cajado é o que nos sustentam de pé. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Te damos graças por tudo, nos dê uma semana de vitória, uma semana de conquistas. Não queremos nada de graça, nós queremos conquistar. Somos conquistadores, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as duas consolações do Santo Espírito de Deus, seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam amém.